Oi, gente! Bem-vindos a mais uma live. O Instagram tá aí chamando todo mundo para essa live. Tô muito feliz com essa live de hoje, porque vocês me mandaram tantas perguntas, gente. Essa live vai ser muito legal, porque a gente já fez conteúdos interessantes aí, né? A gente já falou sobre coisas muito interessantes aqui e vocês mandaram muitas perguntas. E eu acho que nas perguntas a gente consegue aprofundar um pouquinho mais realmente na dúvida e ir mais a fundo. E aí a gente consegue também entender um pouquinho da realidade do outro. Por isso que isso vai deixando, né, o conteúdo cada vez mais aplicável, mais prático. A minha intenção aqui é fazer algo que seja realmente assim, eu responda, seja, nossa, vou aplicar e já começar a ter resultado, porque eu não quero que vocês batam cabeça que nem eu bati muito, gente. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu já vivi, já vivenciei e não acertei de primeira a maioria, tá? Foram coisas que eu fui ajustando ao longo do tempo, fui acertando e errando e colocando as coisas no lugar, para que hoje eu possa, assim, ter um trabalho tranquilo, ter um escritório organizado. Tem hora que eu fico, assim, lembrando de como que era maluco há uns 3 anos atrás, como que era maluco o meu escritório, como que eu tava assim no meio de um turbilhão. Não dá para pensar no meio de um turbilhão quando você tá lotado de coisas e o seu celular tocando e cliente querendo conversar e orçamento e eu lembrar de como que era uma coisa que é o que eu amo tanto, que é a arquitetura, que é o escritório, começou a me fazer mal, de tanto que era difícil, que era trabalhoso. Então, por isso que hoje, quando eu vejo meu escritório tranquilo, organizado, sexta-feira eu fecho o escritório, a maioria dos sábados eu não trabalho, eu vou para o sítio no sábado, fico tranquila, não fico lembrando de ninguém, não fico acordando de madrugada igual era uns anos atrás, que eu lembrava de alguém que eu estava devendo um desenho, que eu estava devendo um retorno. Então, assim, nada paga essa paz, gente. Essa paz, ela é muito necessária para que a gente consiga trabalhar, consiga continuar amando a arquitetura, né? Porque uma coisa que a gente ama tem também potencial de nos fazer mal, né? Por mais que a gente goste. E eu acho que não dá para ser arquiteto sem amar, porque é uma profissão muito difícil, uma profissão que a gente está trabalhando ali diretamente com a exigência do cliente. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos para a gente poder aí fazer essa live de perguntinhas e respostas, para a gente poder cada vez mais, todo mundo aí, ir trabalhando organizado, conseguindo ganhar seu dinheirinho com paz, tá? A organização, ela dá duas coisas, a lucratividade no escritório e a paz, tá bom? Porque não tem dinheiro bem-vindo se você, né, um dinheiro abençoado, se você não tiver paz. Tem hora que você recebe aí um dinheiro, mas o negócio foi tão desgastante a relação com o cliente, desgastante tudo que aconteceu, que assim, o negócio não tem como dar prazer, gozo naquilo, né? Então, a minha intenção aqui é que vocês errem menos, né? Consigam errar menos, para cada vez a gente junto aí crescendo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, já entrou uma galerinha aí. Vamos começar aqui então, gente. Olha, eu não sei se vai dar tempo de responder todas. Eu anotei aqui as perguntas que foram feitas durante o dia, né? Nas caixinhas que eu abri. Eu abri caixinha tem 2 dias, eu não respondi e abri hoje de novo. Então já tem um pouquinho de pergunta. Mas se vocês quiserem deixar aqui também no comentário, aí eu vou respondendo essas aqui que eu já separei e vou dando uma olhadinha aqui. E também na hora que eu for falando aqui, se for gerando alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro, a gente vai conversando, tá? Então essa é a nossa live de quarta que veio para terça. Amanhã eu vou fazer alguns exames em BH, vou ficar lá quarta e quinta, cuidando um pouquinho de mim, da saúde, né? Então por isso que eu antecipei essa live aí, pra gente poder não perder também a nossa conversa aí da semana, tá bom? Gente, a primeira pergunta aqui que eu vou responder é como contratar um arquiteto formado. Essa pergunta é muito boa. Ontem mesmo eu recebi ela ontem à noite no WhatsApp, respondi para um colega arquiteto aqui no WhatsApp mesmo, nem foi no Instagram, mas eu já recebi essa pergunta diversas vezes, porque às vezes nós temos um estagiário, a gente adora aquele estagiário e ele vai formar. E a gente pensa, gente, essa pessoa já está toda inserida aqui no contexto, mas como que eu vou contratar essa pessoa? Tá? Então essa é uma pergunta muito boa porque ela não tem uma resposta simples, tá? E eu demorei para encontrar essa resposta que eu vou
passar aqui para vocês, foi com orientação de advogado, foi testando várias coisas aqui para que eu conseguisse chegar nessa que hoje eu acredito ser a melhor hipótese para a gente poder ter arquiteto formado trabalhando conosco, tá? Uma coisa primeira, assim, que eu queria falar é que o piso salarial de um arquiteto são 7 salários mínimos. Então, é impossível que a gente pague isso para alguém trabalhar. A gente mesmo, tendo o escritório, não vai conseguir fazer uma retirada tão cedo desse valor. Então, não adianta a gente ter essa utopia de que vai conseguir isso. Então, colocar um arquiteto, mesmo que você tenha CNPJ, na modalidade CLT, não é interessante por isso, porque você tem que respeitar esse piso salarial para você fazer uma contratação. E aí, o que as pessoas no mercado têm feito? Quando o arquiteto trabalha numa construtora, trabalha num outro lugar, as pessoas costumam registrar essa pessoa como analista de projeto, coloca outra função, não coloca arquiteto, tá? Gestor de projetos, coloca coisas assim para que não enquadre no piso salarial. Isso acontece tanto para arquiteto e engenheiro e também para outros profissionais liberais, tá? Que tem uma categoria grande que são 7 salários mínimos o piso. Só que isso não é interessante, gente, porque fica muito fácil para você, no caso de algum processo, alguma coisa judicial, essa pessoa provar que ela exercia a função de arquiteto. E aí, você imagina você receber aí um processo judicial referente a 7 salários mínimos. É uma coisa impossível, né, de ser até calculada aqui o transtorno que isso iria dar. Então, o que eu indico, que eu acho que é interessante? Fazer um contrato de prestação de serviço autônomo com o arquiteto que vai trabalhar para você. E esse contrato de prestação de serviço autônomo é um contrato que eu fiz, eu vou disponibilizar ele na mentoria que eu estou preparando, tá, gente? Eu estou preparando aqui uma mentoria com todos os meus documentos, com todos os arquivos que eu tenho para disponibilizar tudo para vocês, que vai ficar muito mais barato do que vocês terem que contratar picado, que nem eu fiz. Contratei, por exemplo, advogado para fazer o meu contrato com o cliente, o contrato com prestadores de serviço, proposta, essas coisas todas. Então, vai ficar muito melhor vocês pegarem na mentoria, porque na mentoria já vai estar tudo organizado e contextualizado também. Então, esse contrato de prestação de serviço autônomo, e até nem só para quem vai contratar um outro arquiteto, mas às vezes tem muitos advogados, aqui eu tenho muitos amigos advogados também que sempre estão aqui na live com a gente. Então, pode acontecer da mesma forma, né, com outros profissionais liberais, um dentista contratando um fisioterapeuta. Mas aqui, né, como o nosso foco é arquitetura e design, vou focar, né, nesse tipo de contratação. Então, você faz um contrato de prestação de serviço autônomo e isso significa, gente, que essa pessoa não vai ser hierarquizada, não vai cumprir horário. Tem algumas questões ali que desenquadram, né, de um regime de trabalho CLT, por exemplo. Só que esse contrato de prestação de serviço autônomo é uma forma super interessante de você manter, por exemplo, esse estagiário que formou, ou então chamar um outro arquiteto para trabalhar com você, tá bom? E aí, como que você faz? Nesse contrato tem uma série de cláusulas que vão te ajudar aí na condução desse processo, tá? Eu vou falar um pouquinho dessas cláusulas. E aí, para você pagar esse arquiteto, eu indico que você faça uma contabilização por horas de trabalho. Vocês definam aí um valor da hora que você vai pagar para esse arquiteto trabalhar para você e você faz uma contabilização. E aí, todo fim de mês, esse arquiteto vai entregar essa contabilização de horas e vai emitir uma nota fiscal para você, para que você pague por essa prestação do serviço autônomo, tá bom? E como que esse arquiteto vai emitir uma nota fiscal para você se ele não é um PJ, né? Como nós somos profissionais liberais, a gente consegue fazer um cadastro na prefeitura, pagando o ISS anual para que a gente faça emissão de nota fiscal, tá? E aí a gente tem um acesso a um sistema da prefeitura para fazer essa emissão de nota. É a mesma coisa para qualquer arquiteto pessoa física que não tem funcionário e vai emitir, por exemplo, uma nota para um cliente. Então, esse arquiteto vai emitir essa nota de prestação de serviço para você, tá? E você vai fazer esse pagamento aí mensal, tá? Então, para que ele consiga emitir a nota, ele tem que fazer esse cadastro na prefeitura, vai emitir essa nota mensal, e aí, com o auxílio de um contador, vocês vão fazer o cálculo do INSS relativo a essa nota. Dependendo do valor que for essa nota, vai ter INSS e imposto de renda, tá? A partir de um certo valor,
vai ter um imposto de renda também. Aí vocês podem controlar isso, que eu já não indico que tenha essa relação aí que isso vai subir um pouquinho o custo. Então, vocês podem controlar também as horas de trabalho ali para ficar no valor que não gere imposto de renda, tá? Isso é uma coisa interessante que vocês podem calcular para poder ver o custo dessa pessoa, desse colaborador, né, que vai entrar aí na parceria com você. E aí, essa emissão de nota fiscal, ele vai fazer mensal, vai ter uma variação, né? Cada mês vai ter horas diferentes de trabalho. Ele pode trabalhar tanto no seu espaço físico quanto na casa dele também, porque essa subordinação e hierarquia também são coisas diferentes quando você tem uma parceria de trabalho dessa forma do que uma pessoa CLT, tá? E por que eu sugiro fazer a contabilização por horas? É muito interessante você fazer a contabilização por hora da pessoa que trabalha com você, porque você não vai colocar ela no seu custo fixo. Qual que é o maior medo de todo mundo que precisa colocar a gente para trabalhar, mas fica inseguro? Ele fica pensando assim, eu vou combinar um salário tal, mas e no mês que não tiver muito projeto? Como que eu vou fazer para pagar essa pessoa que está trabalhando comigo? Então, quando você coloca a contabilização por horas e com essa prestação de serviço autônomo, você coloca a pessoa que está trabalhando para você no seu custo variável, ou seja, tem demanda, tem trabalho e essa pessoa está prestando serviço. Não tem demanda, a demanda caiu, aí você interrompe ali a demanda com ela, assim que retorna, você retorna novamente a demanda. É um serviço que fica você vai contratar por demanda, né? Então a pessoa que está trabalhando por você vai estar ciente disso, que ela pode ter serviço ou pode não ter, mas você trabalhando direitinho no seu escritório, pegando as dicas aqui, gente, você vai ver que vai ter demanda para 100% do tempo para as pessoas que você chamar para trabalhar, tá bom? Isso aí é uma coisa que não precisam ficar com receio disso. Vocês começam a trabalhar demanda, começam a trabalhar marketing, vai fazendo um trabalho legal, rapidinho os clientes vão aparecendo, tá bom? Então, só que é super interessante, porque tem momentos que às vezes você precisa de 5, 6 pessoas. Todo mundo tá ali no seu custo variável, ou seja, tem muita demanda, tá cheio de cliente, você tá com um monte de parceiro. Aí abaixou um pouquinho a demanda, você tira algum parceiro ali e vai controlando o seu custo, tá? Isso aí vai te dar um domínio aí da operação do seu escritório. E também pelo fato de que quando a pessoa está prestando um serviço autônomo, esse pagamento não deve, nem pode ser fixo, o valor mensal, porque senão vai enquadrar como se ele estivesse trabalhando ali o tempo todo. Então, o ideal mesmo é essa contabilização por horas, porque aí o valor mensal vai ficar sempre variável, tá bom? Esse contrato, né, eu tenho ele, eu revisei ele até há pouco tempo e fiz um contrato bem interessante e ele tem cláusulas, gente, que são muito legais. Por exemplo, cláusula de não concorrência, tá? Porque às vezes você coloca um parceiro ali para trabalhar com você, o cliente vê, tem cliente que age de muita má fé e quer sempre atravessar, sabe? Ligar para o seu parceiro e falar, olha, ela me cobrou tanto, você não quer fazer por mais barato? Gente, isso existe, tá? Já teve cliente fazendo isso é muito sério. Então, você precisa ter uma cláusula com esse prestador de serviço de você, que ele não vai entrar em concorrência com você, porque senão você vai lá e passa um orçamento, o seu parceiro ficou ciente do seu orçamento e tudo, e ele pode até o próprio parceiro ou o próprio cliente entrar em contato ali para que ele pegue aquele serviço por um valor inferior, tá? Então, essa cláusula de não concorrência é muito interessante. Com parceiros comigo nunca aconteceu, eu acho que a nossa categoria é bem tranquila, né? Eu nunca tive problema de parceria de trabalho. Acho que principalmente os arquitetos mais novos, a nossa geração mais nova é muito diferente assim da geração mais antiga que tinha aquela coisa de o projeto é meu, não altero, sabe? Então eu vejo que a nossa geração é mais tranquila. Eu nunca tive problema com parceiro, mas com do cliente ligar para um parceiro meu para tentar fazer mais barato, já aconteceu. Então, essa cláusula de não concorrência ela é importante, tá? Outra cláusula que é super importante também, que tem para você contratar pessoas para trabalharem com você, é a cláusula de confidencialidade. Por exemplo, eu estou numa cidade pequena, muitos clientes não gostam que outras pessoas saibam que eles estão fazendo tal empreendimento, que é deles. Tem gente que às vezes não, né, é um investidor e não quer que os outros saibam que ele está participando daquele negócio, daquela situação. Então, essa cláusula da privacidade dos seus arquivos, confidencialidade dos seus arquivos, ela é essencial também para vocês manterem a boa relação. E outra coisa, gente, o combinado não sai caro, tá? Tudo que você combina, você explica para o seu parceiro,
Assim como eu falo aqui, que você passar segurança para o seu cliente de que você domina o processo, vai fazer o cliente te respeitar, você também passar para o seu parceiro de trabalho, né, para o outro colega arquiteto, de que você tem um domínio ali daquelas cláusulas de trabalho, de como vai se dar aquilo, também vai fazer o seu parceiro trabalhar de forma mais confortável, entendendo o que é permitido, o que não é. A questão também dos seus arquivos, o sigilo, a confidencialidade dos arquivos. Então, são todas cláusulas, gente, que eu não fiz de primeira, tá? Então, eu coloquei um parceiro, percebi que não deu uma coisinha errada ali, eu fui acrescentando. Então, hoje eu tenho um contrato muito consistente, porque eu já trabalhei com diversos parceiros, tá? E já fui vendo ali as coisas que são interessantes de estarem nesse acordo de trabalho, tá bom? E aí, outra pergunta, alinhado aí com como contratar um arquiteto para trabalhar comigo, né, para trabalhar no escritório, é quanto eu pago para esse arquiteto. Ô, gente, agora essa resposta, assim, a gente precisa fazer uma análise mais profunda para que a gente consiga chegar a determinar esse valor aí que você vai pagar. Por quê? Cada pessoa tem um fluxo de caixa diferente. Então, é impossível que eu chegue e fale aqui, pague tanto a hora para um parceiro seu. Isso é uma coisa que você vai estabelecer um valor, vai fazer análise de fluxo de caixa, vai ver se esse valor está compatível, se não está. Se você está começando, começa com estagiário, tá bom? Para você ir vendo o que vai acontecendo. E uma coisa que eu acho assim, que é uma dica valiosa aqui para vocês é o seguinte: não fica colocando um tanto de gente de sócio só porque você está precisando de gente para trabalhar com você, tá? Já aconteceu aqui de gente me perguntar as coisas, a pessoa tem 4 sócios num escritório. Gente, como é que vai ter o dinheiro para 4 pessoas no escritório, todos dividindo? Tem que ter um volume de projeto muito grande, tá? Vocês já vão ter que trabalhar uma estrutura grande para que isso seja rentável para todos vocês. A divisão de tarefa é uma coisa bem complicada também. Alinhado com isso aqui, a próxima pergunta é sobre sociedade, tá bom? Que eu vou falar de acordo de sócios, então eu vou entrar um pouquinho nessa parte de forma de trabalho aqui também em sociedade, junto que é uma pergunta que complementa um pouquinho aqui como contratar um outro arquiteto. Mas uma outra coisa também que às vezes eu vejo acontecer, que tem que tomar um pouquinho de cuidado, é às vezes vocês têm que tomar cuidado, porque o cliente sempre gosta de atravessar, gente. O cliente gosta de atravessar, ele gosta de pensar o que ele pode fazer mais barato. Ah, fulano trabalha lá, então eu vou atravessar. Então, por isso que ter cláusulas que vão te garantir ali que vai ter uma relação saudável entre você e o seu parceiro, é que vai garantir que aquilo ali vai ter futuro. E às vezes também o seu parceiro, ele não é porque ele está agindo de má fé, ele não sabe o que é permitido, o que não é, o que te agrada, o que te desagrada. Então, por isso que essa relação e esse contrato que você vai fazer com o seu parceiro é muito importante. Você tem que definir. Seu parceiro pode fazer postagem de um projeto seu? Se ele pode, como que essa postagem vai ser feita, tá? Então, isso também é uma coisa que precisa ser combinada, tá? Tudo tem que ser combinado. E eu coloco essas coisas bem claras na minha proposta de trabalho, né? De como que eu faço essa proposta de trabalho para os parceiros, para que as coisas fiquem bem claras, né? E aí eu faço, então, eles emitem para mim essa nota mensal, né? Eu tenho CNPJ, eu levo para o contador. O contador faz o cálculo para mim do INSS, das pessoas que trabalham, e aí a gente faz o pagamento. Então, a gente trabalha dessa forma. Ficou alguma dúvida, gente, nessa parte de como contratar um arquiteto formado? Se tiver, vocês colocam aqui para mim, tá? E aqui dá um delayzinho também de quando eu falo e vocês vão respondendo. E aí eu vou ir passando aqui para a parte de sociedade, tá? E vou falar um pouquinho, se vocês quiserem perguntar, eu volto aqui na parte anterior sobre como contratar arquiteto para trabalhar, tá? Só para finalizar, gente, o estagiário é bem mais simples, né? Quando você contrata um estagiário que é um estudante, né? O estagiário sempre é um estudante, né? Um estudante de design de interiores ou um estudante de arquitetura, você faz o contrato com ele diretamente com a faculdade, tá? O próprio estudante solicita o contrato e você faz o contrato diretamente com a faculdade. Então é tranquilo, essa parte é mais tranquila. E agora, quando é formado, que você precisa fazer o contrato de prestação de serviço autônomo, que é uma coisa bem diferente do contrato com o estagiário.
E, gente, esse contrato de prestação de serviço autônomo não significa que não tem um risco judicial nessa relação de trabalho, tá? Não é isso, não. Mas significa que é a única forma que eu vejo, assim, viável de trabalhar, pelo fato do pagamento de um arquiteto ser 7 salários mínimos, piso salarial. Isso é impossível de que você registre uma pessoa como arquiteto para trabalhar com você. Então, é uma forma que risco até se você colocar CLT pagando com 7 salários mínimos, você vai ter, tá bom? Só que é uma forma que minimiza aí os impactos, né? E aí você conversa também e esclarece, deixa tudo isso bem claro na relação de trabalho de vocês, porque isso é uma coisa que todos os arquitetos sabem, isso é sabido de todos que é impossível. Arquiteto e engenheiro é muito raro você ter alguém que é contratado exatamente nessa função, mesmo em grandes empresas, devido ao valor, tá? E aí, gente, quanto pagar pela pessoa que trabalha com você, para completar aqui também, que eu lembrei de umas coisinhas aqui, você eu sugiro assim, se você tá totalmente perdido, não sabe quanto pagar, faz uma conta de um mínimo que você sabe que você dá conta de pagar, tá? De um mínimo. Aí você conversa com a pessoa e fala, olha, tô começando, tô inserindo você, vou fazer minhas análises aqui com o tempo, se eu consigo manter esse valor de hora para que você também tenha um trabalho mais fixo, né? Uma quantidade de horas mais fixas aqui de trabalho. E à medida que eu vou fazendo a minha análise de fluxo de caixa, eu vou ver o que eu consigo fazer para você. Isso é uma forma interessante do que você já chegar oferecendo também uma coisa muito alta e você não conseguir manter, tá? E uma coisa que eu acho interessante também de falar aqui, gente, é que essa relação de trabalho, que você não acha que você devia ter essa expectativa, assim, que você vai conseguir manter mesmo um arquiteto trabalhando com você para que ele fique, assim, satisfeito pelo resto da vida e tudo, a não ser que seu escritório vá crescendo, seja uma coisa mais a longo prazo. Porque para você conseguir manter uma pessoa e essa pessoa ali ficar por muitos anos, né, é mais difícil. Então, mas é uma relação de trabalho, eu acho que interessante para ambas as partes. Geralmente são pessoas recém-formadas que às vezes não tiveram nem oportunidade de estagiar e vão ter oportunidade de aprender, e você também ali vai estar usufruindo da mão de obra. Então, não dá um passo maior do que a perna também, tá? Façam esses cálculos e vão fazendo análise de fluxo de caixa para vocês ir vendo se aquilo ali tá adequado, tá bom? Agora, gente, a outra pergunta era como que eu estabeleço uma sociedade, tá? Quem me perguntou isso daqui são 3 sócios nesse escritório e essa pessoa tá um pouquinho na dúvida, né, de como que conduz a sociedade. Essa sociedade tá indo super bem, né, mas eles querem que continue assim. Então, primeira coisa, gente, geralmente essas sociedades assim que são feitas por escritórios que estão começando, não vai ser aberto um CNPJ de cara, né? Esses arquitetos apenas vão se juntar, vão dividir um espaço e vão ali estabelecer a sua relação de trabalho. Então, mesmo que vocês não tenham um CNPJ, porque o contrato social ele é feito no CNPJ, vocês vão fazer um acordo de sócios de pessoas físicas, da mesma forma, tá bom? E mesmo que você tenha CNPJ com seus sócios, eu sugiro que você faça o acordo de sócios. Por quê? O contrato social do CNPJ, ele é visível para todo mundo. Se você colocar aqui o meu CNPJ, você vai ver o meu contrato social. Como eu sou empresária individual, Eireli, né? Eu não tenho sócio, sou só eu. Mas qualquer empresa que tenha sociedade, se digitar o CNPJ dela na internet, você vai ter acesso ao contrato social. E aí você vai ver a divisão, quanto que cada um tem e tudo. Então, como isso é um acesso de todo mundo, as informações que são sensíveis, você não deve deixar no contrato social. Você deve fazer um contrato social mais sucinto e alinhado a esse contrato social, você faz um acordo de sócios. Porque até para concorrência não ver... tem empresas, por exemplo, que às vezes um sócio é muito inteligente, tem o know-how da empresa e tem uma parcela pequena, uma concorrência pode ir lá e oferecer uma coisa maior para esse cara sair e para poder ser mais competitivo. Então, informações de contrato social são coisas sensíveis. Então, por isso que é muito mais interessante que essas informações que são particulares, elas estejam num acordo de sócios, tá? Então, as coisas que eu vou falar aqui, a maioria eu acho que deviam estar num acordo de sócios. Aí você, junto com o advogado, você alinha o que vai estar no contrato social, caso vocês tenham um CNPJ, tá bom? Como a maioria de nós arquitetos não trabalha com o CNPJ,
Então, já começa fazendo esse acordo de sócios, peça a ajuda de um advogado também. Eu vou falar as coisas principais aqui que você tem que discutir com os seus colegas, né, que estão trabalhando com você. E você formata isso nesse acordo de sócios e registra em cartório e reconhece firma, tá bom? Então, primeira coisa, gente, é a formatação do capital social. O que é o capital social? Vocês vão ver aqui que não importa se eu esteja falando de escritório, né, ou então de sociedade, eu vou estar sempre trabalhando com vocês se vocês fossem uma empresa. Não importa se vocês são pessoas físicas, gente. A mentalidade empresarial, ela é importante para o crescimento. E a mentalidade empresarial é que vai fazer você dividir sua conta física da jurídica, entendeu? Que é a conta da empresa, que é a conta do escritório. Não importa se esse escritório não tem CNPJ. Então, a primeira coisa é o capital social. O que é o capital social, gente? É o valor que cada um vai investir para a montagem dessa empresa, para a compra de computadores, mesas. E, junto com isso, tem o capital de giro, tá? O capital social é para você montar a empresa. O capital de giro é para você rodar a empresa, tá? Eu falo um pouquinho mais de capital de giro na live que eu fiz sobre como cobrar. E eu tenho outros conteúdos aqui também sobre como cobrar, que eu falo sobre capital de giro. Capital de giro mínimo de uma empresa tem que ser 3 vezes o valor do custo fixo dessa empresa, tá? Eu, como sou uma pessoa conservadora nesse aspecto, eu guardo 6 vezes o valor do meu custo fixo. Isso significa que eu posso ficar 6 meses sem entrar um cliente no meu escritório que eu não quebro, tá? Olha a importância de um capital de giro, gente, ainda mais no momento de pandemia. Só que o valor mínimo é 3 vezes, tá bom? Você só pode mexer no dinheiro da sua empresa, né, que eu falo entre aspas aqui, reforçando isso. Eu vou sempre tratar vocês como empresa. Você só pode mexer nesse dinheiro a partir de 3 vezes. Isso significa que a partir de 3 vezes você pode comprar um computador novo, você pode comprar uma cadeira, você pode investir em coisas, até reinvestir no próprio escritório ou reinvestir em coisas para você mesmo, fazer retirada de lucro, né? Então, antes de 3 vezes, você não tem nada. E antes de ter 3 vezes, você está no negativo, tá? Quando você tem 3 vezes, você está no zero. A partir de 3 vezes é que você tem alguma coisa. Então, esse capital social, mais esse capital de giro, você vai sentar com seus sócios e vão fazer contas e vão pensar assim, olha, aluguel, pega aquela live de como cobrar, utiliza ela para você fazer o custo mínimo do seu escritório, senta com seu sócio e pensa assim, olha, junto o nosso custo fixo aqui, vezes 3 vezes, mais as cadeiras, o investimento que a gente vai ter que fazer para colocar nosso escritório bonitinho para funcionar, vai dar 50 mil, por exemplo, tá? São 3 sócios, você vai dividir o valor por 3 e cada um vai dar tanto, entendeu? E aí vocês vão fazer a formação do capital social. Essa formação do capital social não precisa ser igual, não precisa ser dividido por 3. Um pode dar 30 mil, o outro 10 e o outro 10, tá? E aí a participação vai ser menor na empresa, também não precisa ser dividido exatamente igual. Mas é a formação do capital social, é a primeira coisa que vai ser discutida então, tá bom? E aí, capital social junto com capital de giro ali para começar, porque senão também, o que acontece com muitas empresas? As pessoas calculam o capital de giro, calculam o capital social para abrir, mas não calcula o capital de giro. Aí todo mês precisa ficar ligando para o fulano. Nosso Deus, tem que pagar essa conta aqui de energia, gasta muito ar-condicionado esse mês, a conta veio muito mais alta e tem que ficar ligando. Ô fulano, deposita 50 reais aqui da sua parte por causa dos custos desse mês. Deposita não sei o que. Gente, isso é um inferno. Não é assim que funciona. Tem que ter o capital de giro junto com o capital social para essa montagem da empresa, tá bom? Esse capital de giro é que vai fazer com que um mês não entrou, a gente sabe disso, né? Tem mês que a gente fecha vários projetos, recebe 50 mil de uma vez, aí 2 meses recebe 5 mil no mês, 3 mil no outro, depois recebe 30 mil no outro mês, é assim. Então não fica achando que você tá rico no mês que você recebeu muito não, gente, porque isso é a sazonalidade, isso faz parte do processo, tá? Não recebe muito no mês, vai lá e compra um carro, depois no mês seguinte você não tem dinheiro nem para pagar seu custo fixo, tá? Então, junto com o capital social, capital de giro, tá bom? E aí, vocês vão fazer esse acordo aí de como vai ser esse início. Lembrando que não precisa ser a divisão igual, vocês podem dividir de forma... porque tem um, às vezes, que tá com menos dinheiro, o outro tá com mais, e aquele momento é diferente para as pessoas que estão fazendo parte da sociedade. Depois vocês vão conversar sobre a marca. Vocês não vão colocar um nome nessa empresa? Vocês precisam ver, primeiro, se esse nome está disponível no mercado para que vocês usem ele, tá? E o ideal é fazer o registro dessa marca. A segunda coisa é vocês decidirem sobre o direito dessa marca.
No caso da dissolução dessa sociedade, com quem fica essa marca? Essa marca vai perder o direito de uso? Quer dizer, os 3 sócios brigaram, ninguém pode usar a marca? Isso é uma forma, por exemplo, de resolver, né? A sociedade foi dissolvida, ninguém pode usar a marca. Ou então, houve uma retirada, houve uma compra, vocês precisam conversar sobre como vai se dar o processo da marca desse escritório. Junto com a marca desse escritório, os perfis em rede social, contas, crediários, essas coisas que vocês possam ter, tá? E outra coisa também que vocês precisam conversar sobre o direito de compra e o direito de venda, tá? Porque, por exemplo, numa sociedade, vocês podem colocar que antes do sócio poder vender para outra pessoa, ele obrigatoriamente, isso já é até uma coisa que já existe, tá? Mas é importante também vocês escreverem de novo, já é uma coisa que já é sabida já legalmente, mas vocês podem colocar lá que ele tem que primeiro oferecer para um de vocês antes de, para uma das pessoas da sociedade antes de vender. E também sobre o direito de venda. Essa pessoa pode vender a parte dela para qualquer um, tá? Ou então, ela não pode vender, ela apenas pode sair e vender a parte dela. Porque imagina, montaram 3 amigos que se dão super bem. Aí um amigo desse precisa mudar para um outro lugar e vai ficar inviável à sociedade. Aí esse amigo vende para alguém totalmente de fora e coloca essa pessoa no meio desses outros que já tinham uma sinergia. Então esse direito de venda, como vai se dar essa venda, também precisa ser colocado no acordo de sócios, tá bom? Para que todo mundo fique ciente. Se um vai sair, às vezes ele não vai vender, às vezes ele vai apenas dissolver, que é dissolução parcial, por exemplo, da sociedade, dissolver a parte dele, tá bom? Outra cláusula que é assim, fundamental, essa muda a vida, é não concorrência. Por quê, gente? Tem 3 pessoas ali trabalhando em sociedade, fizeram um escritório que chama triplex, exemplo, tá? Um escritório chama, eles 3 pessoas juntaram e botaram o nome do escritório de triplex. Aí o negócio não tá indo muito legal, por alguns motivos ali, pode ser por qualquer coisa. Um desses sócios vai lá e monta outra empresa, monta outro escritório. Ou então junta com um outro amigo e abre um outro escritório de arquitetura. Ou abre uma empresa de engenharia. Faz qualquer coisa ali, gente, que vira uma concorrência com a própria sociedade que ele montou primeiro, tá bom? Então essa cláusula de não concorrência, ela tem que ser expandida ali para diversas formas de que vocês encaram de que não é legal que um dos sócios se comporte, tá bom? Isso é uma das principais causas de dissolução, porque nós que somos profissionais liberais, que nem precisamos de CNPJ para trabalhar, quando uma sociedade não está indo bem, a primeira coisa que um vai fazer é começar a pegar projeto por fora só para ele, tá? E às vezes ele vai arrumar um estagiário e tudo e vai começar a pegar projeto por fora. Então essa cláusula de não concorrência é super importante, tá bom? Outra coisa, definição dos sócios. Quem é o sócio administrador? Quem que é o sócio administrador? Gente, é aquele que tem acesso à conta do banco, que faz o pagamento das contas, paga a conta de água, de energia, de luz, verifica isso. Vocês podem até ter uma pessoa de financeiro que vai fazer isso dentro do escritório, mas é responsabilidade desse sócio administrador verificar se essa pessoa está fazendo isso corretamente, se está tendo, né, algum desvio de conduta, desvio de dinheiro e tudo mais. Então, é todo mundo que vai fazer isso ou é uma pessoa que vai ficar responsável, tá? Isso aí é muito sensível também, porque é um trabalho cotidiano, né? A gente precisa o tempo inteiro estar verificando essa parte financeira da empresa. Então, essa definição do que é o sócio administrador é muito importante. Se você está em sociedade, pesquisa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Outra coisa, as retiradas, todo mundo que é sócio vai trabalhar na empresa? Ou alguém é sócio investidor e o outro vai realmente trabalhar? Quem trabalha na empresa tem direito a um salário. E esse salário, no caso da sociedade, é o prolabore, tá? Então, mesmo que vocês forem pessoas físicas reunidas, vocês vão tratar isso dessa maneira e vão combinar a retirada. A retirada vai ser igual para todo mundo? A retirada vai ser igual ao que a pessoa investiu no capital social, a porcentagem que ele colocou no capital social? As retiradas também, prolabores, podem ser diferentes ao que foi estabelecido no capital social. Não é porque uma pessoa às vezes tem 25% do capital social, o prolabore dele tem que ser maior ou menor do que o outro. Isso pode ser diferente, tá? Retirada prolabore é diferente de divisão de lucro, tá, gente? A retirada prolabore ela é referente porque a pessoa está ali cumprindo um trabalho dentro da empresa. A retirada de lucro já é o que você vai fazer ali, já é o que vai, o lucro, a lucratividade que essa empresa vai ter. Lembrando que eu só considero o lucro aí a partir de 3 vezes no mínimo o custo fixo, tá bom?
E aí você tem que decidir, essa retirada de lucro é mensal, 3 vezes no ano, é anual, tá? Lembrando que nossa profissão trabalha com sazonalidade, então eu acho que lucro anual é melhor de ser analisado, porque às vezes você está ali em maio achando que a sua empresa está super lucrativa e depois podem vir sazonalidades, pode vir a pandemia, né, gente? O mundo está tão louco que tá difícil prever. E essa retirada de lucro, ela também pode ser diferente do capital social, tá bom? Então, por exemplo, não significa às vezes que a pessoa no capital social ela pôs 25% e a retirada de lucro ela tira 25%. Tem formas de fazer diferente também, tá bom? E essa questão de os sócios trabalharem na empresa é o que vai desfazer toda a sociedade, tá? Toda a sociedade vai começar a brigar por causa disso. Porque vocês têm que prever no acordo de sócio como que vai ser feita as licenças, licença de saúde, licença maternidade, porque a briga vai começar quando um trabalhar mais do que o outro, tá? Então, isso aí que é realmente que gera os maiores desentendimentos, tá bom, gente? Então, essa perguntinha aqui de sociedade eu achei bem assim em cima, porque as pessoas, às vezes, elas montam sociedades porque elas querem dividir aluguel. Olha isso. Eu montei uma sociedade porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel sozinho, eu arrumo outro arquiteto para trabalhar comigo para dividir o aluguel. Agora, olha a confusão que você se meteu, entendeu? Não é só dividir o aluguel não, gente, é um monte de coisa, tá? Então, você monta com outro arquiteto. Chega um cliente, vocês vão sair na porrada para ver quem vai atender o cliente? Ou como que isso vai ser dividido, tá? Então, são coisas sensíveis que precisam ser tratadas para evitar briga. Tem sociedades que duram uma vida, tá bom? E eu acredito que uma sociedade só dura se as coisas estiverem muito claras, bem determinadas aqui no acordo de sócios. Assim também como uma pessoa que for trabalhar para você. Se você tiver aí, essas coisas estiverem claras, os termos de trabalho, né, é muito mais fácil do que depois você ter que chamar a atenção da pessoa porque ela foi atender um cliente que era seu, né, ou foi fazer alguma coisa ali que te desagradou, foi postar um projeto seu que você não combinou que aquilo era permitido, tá bom? Então, são coisas sensíveis aí e importantíssimas. Então, gente, falei bastante aqui, né? Hoje até esqueci de pegar minha água. Sobre sociedade. Se ficar alguma dúvida aí também, vai mandando que a gente vai conversando aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Tenho poucos seguidores no Instagram. A pessoa só escreveu assim, tenho poucos seguidores no Instagram. Então, eu acredito, né, que ela tá achando que isso aí seja um problema para ela em questão de demandas de clientes, tá bom? Ô, gente, olha, tem muita gente monetizando em diversos segmentos no Instagram, tendo 1.000 e poucos seguidores. Então, ó, número de seguidor não significa cliente, tá? Número de seguidor não é diretamente proporcional a cliente. Hoje, a minha principal forma de captação de cliente é Instagram. Eu tenho 5.000 seguidores, mais ou menos, ali no Instagram. E eu tenho lista de espera de projeto, porque os meus seguidores são muito acertados. Eu não coloquei robozinho, não coloquei essas coisas que não trazem pessoas tão legais ali para poder, que são clientes verdadeiramente, tá? Então, o número de clientes não é proporcional, não é diretamente proporcional ao número de seguidores, tá? Trabalhe e vá trabalhando ali no Instagram. Ainda mais agora que eu tenho aprendido um pouco mais sobre marketing digital, né? Com essa parte do curso aqui. E eu tenho visto isso. Não tem nada a ver. Tem gente que consegue muitas coisas legais sem ter um grande perfil. E tem gente que tem um grande perfil no Instagram e que não consegue trabalhar. Inclusive, gente, quando eu já trabalhei com algumas pessoas que queriam captar influencers, por exemplo, tem como você fazer análise de engajamento do perfil para você saber se aqueles seguidores foram comprados e tudo. Então, não adianta, tá? Você trabalhar pensando só nesse número, porque o número não vai ser diretamente cliente se aquilo não se as pessoas que estão ali não estão interessadas no seu trabalho, tá bom? Então, não fica preocupada aí com o número de seguidores, tá? Essa questão aí, você vai crescendo o seu trabalho e as coisas vão acontecendo. E eu falei na live de quarta passada, ela tá salva aqui no Instagram, sobre posicionamento. Então, dá uma olhadinha nessa live lá, sobre posicionamento em rede social, essas coisas, vai ajudar um pouquinho, tá? Agora aqui, gente, a outra pergunta. Faço tudo sozinha, tô ficando maluca. Essa aqui também, igual a outra, não era pergunta, era uma afirmação. Faço tudo sozinha e tô ficando maluca.
Ô, gente, quem nunca, né? Levanta a mãozinha aqui pra mim, quem tem essa dor aí. Faço tudo sozinho, tô ficando maluco. Que arquiteto que eu acho que isso aqui é geral, né? Então, assim, aí ó, a Juliana colocou, hoje em dia muita gente compra seguidor, existe meios para isso, de referência. Tem formas, né, de comprar e tudo, aí a pessoa fica com um perfil grande, mas é um perfil grande que não retorna em serviço, né? Então não resolve muito, não adianta, fica uma coisa muito fake, né? É legal ter um perfil grande, gente, é legal, mas é muito mais legal ter cliente, eu garanto para vocês, tá? Então, gente, ó, o Rudney levantou a mão aí, faço tudo sozinho, tô ficando maluco. Isso aí, gente, sabe, todo mundo, acontece com todo mundo, porque é muito fácil ficar maluco, gente. Na live que eu falei de como montar equipe, eu fui enumerando as atividades que a gente tem que fazer enquanto arquiteto. É muita coisa, gente. Nossa, só para buscar a impressão, né? Se você chegar na copiadora e a sua impressão não estiver pronta, você vai ficar lá às vezes 2 horas esperando a impressão ficar pronta, porque é melhor você ficar lá do que você voltar para o escritório e depois voltar. Um exemplo. Então, assim, se você não tiver organização, tudo fica moroso, tudo fica difícil, fica desagradável trabalhar, tá? Então, gente, organização vai fazer você não ficar maluca. Mas um passinho de cada vez, tá bom, gente? Um passinho de cada vez e aí você chega lá. Eu fiz uma live inteirinha falando sobre como montar equipe, tá? E pra te dar uma ajuda aí pra você começar a não ficar maluca é o seguinte: primeira pessoa que você contrata é um estagiário. Se você tá começando, você vai contratar um estagiário e essa pessoa, ela vai fazer a parte administrativa, não é desenho. Esse que é o pulo do gato, tá bom? Essa pessoa vai atender telefone, responder WhatsApp, fazer contrato, fazer boleto, fazer proposta de orçamento, tá bom? Tem uma listinha lá, falei um monte de coisa nessa outra live. Essa pessoa vai te ajudar na parte administrativa e ela vai desenhar quando essa parte administrativa estiver em dia, tá bom? Estiver organizada para você. Porque se você fizer essa parte administrativa, você vai virar seu secretário, tá? E aí você não vai fazer o que a sua hora e a sua hora é a mais valiosa do seu escritório. Então você não pode fazer coisas que são facilmente feitas por outras pessoas, tá? Aqui, ó, a Denise falou, contrate pelo menos um estagiário, ter ajuda, melhora a capacidade. Exatamente, Denise, é isso aí. Você vai começar contratando aí um estagiário. Ô, gente, se você atender telefone, se você mesmo atender o telefone, o cliente vai querer contar a história da vida dele, tá bom? Conta aqui pra mim quem atendeu o telefone, ficou 3 horas com o cliente e às vezes o cliente nem fechou, tá? Tem dia, gente, que a gente atende 3 telefonemas e foi isso. Acabou o dia, você não fez mais nada. Quando a gente atende, a gente precisa atender bem. Só que a nossa hora é muito preciosa. Então, a gente tem que entrar em momentos estratégicos ali de fechamento, de conversa. A gente não pode atender todos os telefones do escritório, tá bom? Então, essa pessoa aí, ela entra te salvando, tá? Ela entra para fazer essa parte que facilmente você passa para outra pessoa. É muito mais difícil você ensinar uma pessoa a projetar do que ensinar uma pessoa a atender telefone, fazer uma proposta de orçamento, tá? Na mentoria, gente, eu vou disponibilizar todas as minhas propostas. Eu tenho 4 tipos de propostas diferentes, que é uma para interiores, uma para reforma, uma para projeto do zero com prefeitura e uma para projeto que não vai na prefeitura. Os projetos que não vão na prefeitura são aqueles que são feitos em zona rural, tá? Então, eu já tenho esses 4 prontos, porque as etapas de projeto são diferentes nele. Então, quer dizer, um projeto de interiores ele não vai na prefeitura, as etapas de projeto são diferentes do projeto do zero. Então, eu tenho esses documentos todos salvos. O jeito que eu deixo para preencher, por exemplo, meu contrato é preenchido todo em cima. Eu não coloco as informações do cliente no corpo do texto, porque é muito mais rápido de preencher tudo em cima. Então, são coisinhas bobas que fazem a sua produtividade melhorar muito. Então, tem gente aí que está sendo só secretário de si mesmo. E eu sei disso porque quando a pandemia começou, gente, no ano passado, né, a primeira fase da pandemia, eu desmontei o escritório por 20 dias. Eu levei ele para minha casa e a gente ficou trabalhando separado. E eu trouxe os celulares comigo. E eu fiquei por 2 dias com o celular comigo e eu não fiz mais nada da vida a não ser atender o telefone. E aí eu já liguei para Larissa, né, que me ajuda com essa parte administrativa. A Larissa já tem 6 anos que está comigo.
E eu falei, Larissa, pelo amor de Deus, preciso muito de você. Aí eu lembrei o tanto que ela é importante, assim, dentro do escritório, né? Então, você vai virar secretário de você mesmo, tá? Então, se você tá ficando maluca, vê lá a live de como montar equipe, tá bom? Que lá eu falo das pessoas que você tem que trazer. E a primeira pessoa que você traz é essa para te ajudar, tá bom? Com a parte administrativa. O Rudney falou aqui, ó, troquei um estagiário de desenho por uma super assistente maravilhosa, minha vida está mudando. Gente, é isso mesmo, tá bom? Essa primeira pessoa que você traz é uma pessoa que é um administrativo / assistente pessoal. A Larissa, que trabalha comigo, ela faz muito mais hoje do que um serviço de secretária, né? Me ajuda com muito mais coisa. Gente, mas até dentista ela marca pra mim, entendeu? Marca, confirma dentista, coisas, paga minhas contas pessoais todas. Todas minhas contas pessoais são pagas por ela, tá? Então, eu tenho separadinho, ela usa o meu celular, ela paga minhas contas pessoais, paga as contas do escritório, porque é muito difícil você dar conta de tudo. E isso é uma hora muito preciosa, é muito melhor eu estar ali dando atenção para o cliente, estar com os meninos lá na produção, melhorando, vendo os projetos. Então, são coisas que vão te ajudar muito, tá? A não ficar maluca. Gente, mas ficar maluca é muito fácil. Nossa, eu já fiquei muito maluca, já quase fui internada por causa desse escritório, tá bom? Quase já desisti, assim. E o momento que eu quis, engraçado, que eu nunca quis desistir quando eu tava começando e tinha muitas dificuldades e tal. Eu já quis desistir quando eu tava com o escritório super lotado de cliente, tipo, uns 3 anos atrás, eu tava lotada de cliente, mas eu tava tão desorganizada que isso me deixou maluca. Falei, eu não dou conta disso, entendeu? Eu não dou conta disso, eu vou para um sítio viver de agricultura familiar, que eu vou ser mais feliz, vou plantar umas batatinhas, vou fazer alguma coisa assim que eu vou ser mais feliz. Porque é aquilo que eu falo, gente, o dinheiro, lucratividade só é legal se vir junto com paz, tá bom? Se vem com loucura, não tem jeito, não tem dinheiro que fica abençoado dessa forma. Então hoje, assim, eu consigo trabalhar 8 horas, que é o que uma pessoa normal trabalha. A gente tem que trabalhar com uma pessoa normal, gente. Um arquiteto é uma pessoa normal, não é um zumbi. Então, eu trabalho hoje 8 horas, fui pro sítio esse fim de semana, pra casinha do meu pai lá no sítio. Gente, que gostoso, a gente tá fazendo uma piscininha lá agora. Nossa, então assim, aproveitar a vida, sabe? Assim, de não ficar maluco só por causa do trabalho. E só dá pra fazer isso sendo organizado, tá? Eu sei que vocês não querem nada, né? Porque eu acho que todo arquiteto tem toque, gosta de organizar as coisas. Me fala aqui, gente, vocês também são assim? Tá? Nossa, eu tenho um super toque, eu não gosto de ver gaveta entreaberta, umas coisinhas assim. Mesa, eu não gosto de ver papel lá no escritório, todo mundo sabe. Vai fechar o escritório, tem que guardar os papéis todos na gaveta, eu não gosto de papel, porque senão também no dia que a nossa ajudante de limpeza ela vai todo sábado, senão a gente perde nossos papéis. Então, a gente guarda tudo nas gavetas. Eu acho que todo arquiteto gosta de organização. Já é uma coisa natural, né? E aqui, ó, tem que ter planejamento, né? Ô, Ju, que saudade de você, hein, Ju? Tem que ter planejamento. Tem. Nossa, sabe? Planejar. A gente gasta um tempinho fazendo o planejamento, se organizando. Eu sempre faço mapeamento de erros no escritório, sabe? Fiz isso por muito tempo e tinha hora que eu sofria muito porque eu via os erros e não conseguia achar solução para eles. E hoje, gente, quando eu faço mapeamento de erro, me dá uma felicidade, porque assim, são erros tão bobinhos que às vezes é alguma coisa de repetição, que é fácil de resolver. Então, eu quero muito aqui que vocês também voltem a ter amor pela arquitetura. Para aqueles que já estão aí lotados de clientes e malucos, que nem a última aqui que me mandou uma pergunta, para você é só organizar, tá bom? É só organizar que você vai conseguir viver bem. Para quem tá sem cliente, gente, é começar a ir captando esses primeiros clientes, vai lá ver a live de posicionamento, tá bom? Aqui, ó, outra perguntinha, outra afirmação, gente, vocês estão muito ruim de pergunta, eu abro caixinha de perguntas, vocês colocam a afirmação, mas tá bom. A pessoa escreveu assim, ó, não tenho escritório físico. Ô, gente, não ter escritório físico não é nenhum impedimento para que você trabalhe, não, tá bom? Eu tava até conversando com a Laís aqui, a Laís que é uma seguidora super legal. Tem 2 Laís. A Laís que estudou comigo na UFOP, que a gente também tá conversando. E tem a Laís, que é uma outra arquiteta que tem mandado mensagem aqui para mim, que eu tô conhecendo agora, que a gente tá conversando. A Laís já tá fazendo um negócio super legal. A Laís, se não me engano, é de Rondônia, uma cidade perto de Rondônia. Não tenho muita certeza, que a gente conversou até um pouquinho aqui antes. Ela tá esperando um amigo advogado para poder dividir
o escritório com ela. Gente, achei super legal. Eu dou até esse exemplo aí de como começar. Esse conteúdo é bem mais antigão, tem que descer um pouquinho, ele tá no YouTube também. Como começar, né? É do zero até um escritório. Eu falo que o primeiro erro que a pessoa comete é arrumar um sócio só porque quer dividir o aluguel. Se você quer alguém para dividir o aluguel, gente, você não vai arrumar outro arquiteto para ser seu sócio. Você vai arrumar um outro profissional liberal para dividir o espaço com você. Eu acho super legal advogado, tá? Advogado é super legal. Não, ele te ajuda, te dá ideias legais, um ajuda no trabalho do outro. E vocês não são concorrentes, vocês dividem um espaço, entendeu? Então, não arruma sócio só para dividir o aluguel. Eu falei aqui de sociedade, a quantidade de confusão que isso é, tá? Se você já tá em uma, prepara para você fazer o seu acordo de sócio para a sua sociedade durar aí, para ser uma coisa legal, bem esclarecida, tá bom? E espaço físico, então, não é impedimento. Uma coisa que você pode fazer é arrumar um profissional para dividir com você. Eu mesmo faço isso no meu escritório, tá? No meu escritório tem uma consultora de empresas, que é uma consultora, uma super amiga, que a gente divide o espaço, né? E isso ajuda demais no custo fixo. Então, vocês podem fazer isso. Não arruma sócio só para dividir aluguel, tá bom? Outra coisa, nesse momento de pandemia, eu acho que ainda mais agora, você não precisa correr para ter um espaço físico. Até eu que tenho um espaço físico, tenho um escritório legal, estou fazendo os meus atendimentos 100% online. Atendimento até de apresentação de projeto. Então, eu vou lá, faço a reunião, mando o link para o cliente e faço a reunião online. Então, não sofra se você não tem. Só tem uma boa internet, que isso é super difícil no interior, né, gente? Internet é uma coisa que a gente sofre muito. Eu pago caro a internet, mesmo assim passo raiva. Então, se você tem... Você só prepara esse espaço para você poder atender direitinho, tá? O cliente, mas você não precisa ainda mais agora. Caso você precise, né, fazer reunião presencial, você pode alugar uma sala em associação comercial. Geralmente toda cidade tem uma associação e faz a locação de sala, tá? Que é um custo super viável, você pode locar. Tem outras associações, associação de aposentados, associação Vida Nova, né? Que tem, por exemplo, aqui na minha cidade tem, mas tem outros lugares. Você pode fazer a locação de um espaço ali para você... cowork em cidades maiores para você atender seu cliente, tá bom? Mas não sofra com isso. Na hora que a pandemia acabar, se prepara para você ter seu espaço físico. E uma super dica é arrumar um amigo de outra profissão. Vocês nunca vão brigar, gente. Vocês vão brigar por causa de quê? Entendeu? Com outro amigo que é de outro setor, muito mais fácil. Então, cuidado com a sociedade que começa pelos motivos errados, tá bom? Eu tenho um vídeo, gente, eu vou tentar achar ele aqui, ele é bem mais antigo, que eu falo de sociedade, que eu falo que primeiro você tem que se conhecer para você montar uma sociedade, você tem que saber o que você gosta, o que você é bom, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito mais de arquitetura do que de interiores, mas eu não sabia isso quando eu comecei, sabe? Quando eu tava lá no início. Então, como que você vai já chamar uma pessoa para trabalhar com você se você não sabe o que você gosta, você não sabe se você gosta mais da parte técnica, do desenvolvimento? E quando vocês estão começando, já que vocês vão ser muitos, vocês vão ser 3, por exemplo, no escritório, vocês vão ter que acabar fazendo a parte operacional, entendeu? Então, pensa muito nessa parte de sociedade, tá? Aqui, ó, tem uma perguntinha. Como que eu faço a minha prospecção de cliente? E equipe é vida, equipe é vida. Gente, vocês não têm noção, equipe é vida. Nossa, equipe é vida. Eu trabalho com tantos projetos ao mesmo tempo. Esse mês tem 63 pastas de projeto ao mesmo tempo, tá? De cliente que a gente tá precisando dar retorno, responder. E como que eu conseguiria isso sozinha, gente? É equipe, tá? Equipe é vida. E eu consigo isso tendo fim de semana e trabalhando horas normais, com uma pessoa normal, sem surtar, tá bom? Se eu surto por outros motivos, tá, gente? Porque eu acho que parar de surtar, a gente não para, né? Pelo menos eu sou muito agitada. Então, mas tô na busca, faço terapia, inclusive tenho terapia aqui depois dessa live. Eu faço terapia à noite, que eu faço por Skype também. Então, gente, ó, sobre espaço físico, né? Que a afirmação é que não tenho espaço físico. Então, não arruma sócio para pagar aluguel. Tenta viabilizar atender de outras formas, que nem eu dei exemplos, cowork e espaços em associações que alugam, tá? E outra coisa,
Se você atende em casa, meu vizinho tá fazendo um pouquinho de barulho aqui hoje, gente. Se você atende em casa, conversa com a sua família, para sua família entender que você está trabalhando, tá? Para sua família não aparecer de pijama lá perto do seu cliente, ficar rindo, tal, fazendo coisa ali que vão te atrapalhar. Avise a sua família que você vai fazer um atendimento. E avisa para eles que você está trabalhando, porque senão eles te chamam o tempo inteiro, não deixam você produzir também, às vezes não te atrapalham, respeitam quando você está atendendo o cliente, mas te chamam o dia inteiro, fulano, faz isso para mim. Quem não tem uma mãe, né, que se você fica em casa, ela te chama o dia inteiro, né? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. E se você tem uma família louca, que fica, por exemplo, sei lá, fazendo coisas loucas, não atenda seu cliente em casa, não. Nem pensa nessa hipótese, tá bom? Já vai para outro lugar, já vai pensando nessas outras hipóteses aqui que eu dei, tá bom? Então, gente, ó, escritório físico não é nenhum impedimento, a pandemia tá aí para mostrar, não é nenhum impedimento para poder começar, tá? Então, tem uma outra perguntinha aqui, mas deixa eu responder a pergunta da Mariana, como que eu faço prospecção de cliente? Mariana, hoje, principalmente eu faço em Instagram, tá? Meu Instagram é a minha principal ferramenta de trabalho hoje de captação de clientes. Eu gosto de trabalhar em 4 cidades, tá bom? Hoje, a demanda que eu tenho em 4 cidades, eu já não dou conta dela, eu já preciso trabalhar com lista de espera. Então, nesse momento, eu não tenho interesse de expandir muito para outras cidades. Até sem eu fazer prospecção em outras cidades, clientes do entorno aqui me ligam. Mas para mim é muito melhor eu concentrar os clientes nessas cidades, já que eu não dou nem conta deles que estão aqui, pertinho de mim, é muito melhor, porque eu tenho mais qualidade de vida, não preciso ficar fazendo viagem longa para poder atender cliente, tenho muito mais qualidade de vida, porque eu adoro morar no interior. Eu moro numa cidade de 30 mil habitantes, gente, então se eu tenho um escritório organizado e lucrativo em uma cidade de 30 mil habitantes, você vem me falar que você não vai ter? Não tem como. Então, eu adoro morar na cidade pequena, e aí eu atendo 4 cidades no entorno aqui, que é Santa Bárbara, Barão de Cocais, São Gonçalo e Catasalto. São as 4 cidades que eu realmente trabalho. E aí, o meu marketing, tudo que eu faço é voltado para essas cidades. Então, se eu pegar meu Instagram lá e olhar as cidades, você vai ver que só tem gente dessas 4 cidades. Quem tá de Belo Horizonte, Ouro Preto e tal, são pessoas que são meus conhecidos, não são clientes, são amigos e tudo. Eu até tenho clientes em Belo Horizonte, Sabará, mas eu não faço esforço para atender esses lugares, porque eu prefiro ter essas coisinhas que eu tô te falando aí. Eu prefiro ganhar meu dinheirinho tendo mais qualidade de vida. E eu consigo trabalhar essa demanda com a lista de espera nessas cidades, tá? Então, são muitas coisas. Além do Instagram, eu trabalho muito relacionamento interpessoal na cidade. Isso funciona muito bem para cidade pequena, tá bom? Eu participo de muitos eventos, eu faço matérias no jornal da cidade, aqui tem jornal diário em 2 cidades, faço muitas matérias, escrevo coluna, participo de coisas também importantes para a cidade, como alteração de plano diretor, essas coisas. Sou uma pessoa ativa, assim, gosto de participar dessas coisas. E no relacionamento interpessoal, né, com eventos. Agora não dá para fazer muito essa parte pessoal por causa de pandemia, mas então eu tô mais focada em rede social. Mas então eventos, tá? Participar de eventos, se fazer ser visto. O bom atendimento dos clientes também, que vão recomendando outras pessoas. Você também conversar e atender bem todos os seus parceiros, tá? Fortalecer o seu relacionamento com parceiros. Então, é uma série de coisas. Dá pra fazer, eu acho que uma live todinha só sobre captação de cliente, gente. Vou preparar esse conteúdo aqui pra vocês também, pra eu poder responder assim, de forma mais consistente tudo que eu faço aqui que ajuda nisso. Faço muitas coisas, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Dá pra fazer uma live também só sobre planejamento. Tem o e-book do Trello, gente, que eu mostro como que eu utilizo o Trello para fazer organização, tá? Eu não mostrei muito o Trello de planejamento, porque eu uso 2 Trellos separados. O Trello que eu gravei a aula e coloquei o e-book no link da bio, ele é mais para produção, mas eu separo um Trello só para planejamento e parte administrativa, tá bom? Que eu faço totalmente separado, que aí não precisa de você estar com a sua equipe toda, você faz só com quem vai te ajudar nessa parte de planejamento. Lá no escritório eu faço eu mais uma.
que é a pessoa que me ajuda com a parte administrativa, tá bom? Aqui, agora tem, estou insegura para projetar, que é outra afirmação que não é pergunta. E, gente, só tem afirmação, não tem uma pergunta. Não tenho lucro, trabalho muito e no final não sobra nada. Eu vou falar dessa aqui primeiro, então, da insegurança para projetar. Então, gente, a insegurança para projetar é algo comum aí para todos os arquitetos que estão começando, tá? Aí, ó, a Laís entrou. Laís, já falei de você aqui, você tá atrasada hoje, hein? Já falei de você aqui no início. As lives começam 8, né, Laís? Nas quartas-feiras, hoje começou às 19, tá bom? Beijo pra você, Laís Cristina. Então tá bom. Gente, insegurança para projetar é algo muito comum para todo mundo que tá começando, tá? Eu fiz um post esses dias aqui, posso marcar para vocês aqui também no final da live, sobre... Eu tenho um conteúdo falando sobre como projetar, perder a insegurança e também falando desse medo de começar a projetar, tá bom? Gente, o processo criativo é algo treinável, tá bom? Eu projeto muito rápido, vocês não têm noção, porque eu já fiz mais de 400 projetos, então eu projeto muito rápido. Então, projetar é algo treinável, tá bom? Olha, entrou aí o Daniel. O Daniel foi meu professor lá na UFOP. Tudo bem, Daniel? Então, gente, projetar é algo treinável. Garanto isso para vocês. Projetar é algo treinável. Eu não tô falando aqui de um projeto que vocês vão ganhar o prêmio Pritzker. Tô falando isso não, gente. Tô falando de projeto que paga boleto, tá? Tô falando de projeto que mantém seu fluxo de caixa, projetos bonitos, que vão fortalecer o seu perfil, vão fortalecer a sua imagem, vão deixar seus clientes satisfeitos, mas que são projetos que é super treinável. Você consegue treinar para projetar rápido e projetar bem. Hoje eu ensino para quem trabalha comigo o meu método de projetar, tá bom? Dentro da mentoria, gente, eu vou mostrar, lá dá para ter mais tempo, eu vou mostrar uns 3 projetos e como que eu pensei aqueles projetos para resolver aquilo de forma rápida. E porque a rapidez é o que traz a lucratividade. Você não pode ficar ali o tempo que você quiser pensando em um projeto, tá? O tempo que você gasta no projeto é a sua lucratividade, porque você poderia estar fazendo outras coisas. Então, projetar é a essência do nosso trabalho, mas isso tem que ter método. Até para projetar tem que ter método, porque senão você fica perdido, tá bom? E o jeito que eu gosto de projetar, que eu acho que funciona, que é um método ensinável, é você limitar o seu processo criativo com as próprias condições que o seu cliente traz para você e com as condições que o terreno tem, que o entorno tem, que todas aquelas informações que você vai pegando, elas vão limitar o seu processo criativo. É muito diferente você pegar um papel em branco e uma pessoa falar assim, projeta uma casa bonita aí. E você não tem informação nenhuma. O que você vai fazer desse projeto? É algo muito subjetivo. Às vezes você até faça um projeto lindo para você e tudo, mas aquilo não vai funcionar em condições reais. Então, para começar a projetar, começa limitando o seu processo criativo. Olha que contraintuitivo é isso, né? Você começa limitando o seu processo criativo. E todo mundo pensa que é ao contrário, você começa liberando a criatividade. Pelo menos comigo, em 7 anos de profissão, em mais de 400 projetos realizados, eu já entendi assim que funciona bem, tá? Então, se você tá inseguro, não sabe como começar, começa da maneira que eu tô falando, tá? Não inventa moda, não. E depois que você já pegou o seu ritmo, tá mais seguro, você personaliza o seu método. Cada um vai projetar de um jeito, né, gente? Nossa profissão é super livre, é super criativa, subjetiva. Então, você começa dessa forma e depois você vai personalizando a sua forma de projetar, tá bom? Como que são esses impedimentos, esses limites da criatividade? Você usa percebendo como que são os vizinhos do seu terreno, tá? Às vezes é um terreno super grande que o vizinho não interessa. E às vezes é um terreno urbano em que o vizinho tem o vizinho interfere de forma que vai ali te dar critérios de projeto, tá? Então, tem um poste na frente desse terreno. Se tem um poste de um lado, você já sabe que a garagem é do lado oposto, tá bom? Já resolveu sua vida. Tem um bueiro, tem um elemento fixo ali na frente daquele terreno que é interessante, que vai limitar seu projeto, já vai se apegando aos processos, às coisas que limitam, tá bom?
tem um córrego, que esse córrego vai dar um limite. Hoje mesmo eu estava mexendo com 2 processos de projeto lá que tem... que a gente precisou respeitar limite, né, de córrego, tá bom? O Rafael, que tá até aqui na live, tava me ajudando, a gente tava conversando sobre isso hoje. Sol, gente, o sol é o que mais ajuda a gente na tomada de decisão, que é a posição norte, que você vai poder ver ali como que o sol vai se comportar naquele terreno. Hoje a gente tem as ferramentas de 3D para fazer simulações, a gente consegue georreferenciar o modelo, né, com o levantamento planaltimétrico recebido. Conseguimos fazer os estudos de sol. O sol já dá, assim, um ótimo limite. Ô, amor, puxa a porta para mim, fazendo favor. A gente consegue dar o sol já nos ajuda bastante, né, para esse limite de projeto. Se o cliente gosta de privacidade ou gosta de exposição, também já dá a gente já consegue ótimas ferramentas aí para projetar. O tamanho da frente desse terreno, é uma frente grande ou não é? Se é uma frente pequena, a gente tem poucas ali possibilidades. Se o terreno é de esquina, tá? Eu adoro os clientes que chegam pedindo super privacidade e compram terreno de esquina. Adoro, porque é totalmente o contrário. Um terreno de esquina, ele já é mais exposto. Então, um cliente que gosta muito de privacidade, um terreno de esquina não é o mais apropriado para ele. Às vezes eu faço cliente trocar de terreno, já fiz isso umas 3 vezes, tá, gente? O cliente compra um terreno muito incompatível com o que ele deseja. Se vai ter corte, se vai ter aterro. Você sabe até que altura a gente pode aterrar para fazer uma obra? E a partir de que situação a gente já faz uma laje? Isso já é uma informação chave, assim, ó, para você já falar com o seu cliente. Ó, isso aqui não dá não, tá bom? Isso aqui tem que ser feito dessa forma. E aí você vai também limitando o seu cliente também através das limitações impostas ali por aquele entorno, tá? Fazer as perguntas certas para o cliente, que vai dar respostas consistentes. Explicar para o cliente que prioridade envolve escolhas, né? Escolhas vêm com renúncias. Então, isso também é uma situação que vai te ajudar muito em projeto, tá? Eu acho que eu tenho quase certeza que eu já postei esse conteúdo que eu falo só sobre como projetar, perder o medo de projetar, tá bom? Vou marcar esse conteúdo aí para vocês também. Ó, gente, já deu mais de 1 hora aqui de live, deixa eu ver. Tem 2 perguntinhas, eu vou fazer aqui de forma mais sucinta, são as 2 últimas. Que não tenho lucro, trabalho muito e no final não sobra nada. Ô, gente, isso daí eu acho que vai entrar muito em precificação, tá bom? Vai entrar muito em precificação, porque quando você sabe, quando você precifica corretamente, a precificação ela tem 2 pilares. É o tempo que você gasta para desenvolver um projeto e quanto você cobra por isso. Quando você sabe o tempo que você gasta, você não vai pegar mais projeto do que você pode entregar. E se você pegar mais projetos, você sabe que você vai ter que trazer mais gente para sua equipe. Então, essa pessoa está errando nos 2 pilares. O tempo que ela gasta para desenvolver as coisas e na precificação. Se ela sabe o tempo, ela vai trabalhar com lista de espera. Fulano, cliente, eu estou no meu limite, eu posso pegar projetos a partir de tal dia, você quer esperar? É uma das coisas, tá bom? Segunda coisa é precificar corretamente. Se ela sabe o tempo que ela gasta, ela vai precificar para ela pagar o custo fixo, tirar o prolabore e ter a lucratividade. Vai lá ver a live. Essa pessoa precisa ver 2 lives, como montar equipe e como precificar. São as 2 últimas lives que a gente fez. Porque é muita coisa envolvida em trabalhar muito e não ganhar dinheiro, tá? E eu garanto para você que isso é a coisa mais fácil de acontecer. É muito mais fácil você trabalhar muito e não ganhar dinheiro do que você trabalhar e ganhar dinheiro. Porque esse é o caminho natural de um arquiteto, é trabalhar muito e não ganhar dinheiro. O caminho contraintuitivo de um arquiteto é ser organizado e ter um escritório lucrativo. Porque é muito fácil você pegar todos os projetos que aparecem, chega no fim do mês, você tá com 10 projetos horríveis, 10 projetos que foram mal precificados ou 10 projetos pequenos, tá? Eu não encho o meu escritório, gente, de projeto pouco lucrativo. Quem já vai conhecendo seus números vai sabendo o projeto que é mais lucrativo, que é menos lucrativo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Você não pode encher o seu escritório de 10 projetos de cozinha. E aí você fez 10 projetos de cozinha no mês, porque é uma coisa barata. Não tem como você cobrar muito por um projeto de uma cozinha. Então você não pode encher toda a sua hora de trabalho de projeto de cozinha, porque senão você vai ser pouco lucrativo, tá bom? Dá também uma live inteirinha pra gente falar sobre serviços lucrativos, como calcula a lucratividade de serviços, tá?
tem que conhecer aí o tempo que você gasta para fazer as coisas. Então, essa perguntinha aqui, né? Essa outra afirmação, na verdade, não tenho lucro, trabalho muito e no final não sobra nada, é o caminho natural das coisas para as pessoas que estão desorganizadas, tá bom? E a última coisa aqui que a pessoa me mandou, ela só escreveu assim, medo. Nossa, mãe, é medo de tudo, que não consigo falar nem do que, né? A pessoa tá aqui na live. Então tá. Gente, o medo. Eu vou terminar falando de medo, para vocês saírem daqui corajosos. Por quê? Todo mundo que você for ver na internet, que eu sigo um tanto de gente também, vai falar assim, tá com medo? Vai com medinho mesmo. E, gente, eu acho que isso é a coisa mais horrorosa, porque não adianta a gente mandar uma pessoa ir com medo. Porque se a pessoa tá com medo, tem razão para aquele medo. O medo vem da insegurança, porque ela não conhece uma série de coisas. Como que a gente diminui o medo de qualquer coisa que a gente tenha a fazer, qualquer coisa que seja nova e que nos apresente um desafio? A gente perde o medo calculando o risco, tá? Quando você calcula o risco e você entende se der errado, qual que é a merda que vai acontecer se der errado, qual que é a pior hipótese, qual que é o pior cenário. Quando você calcula o risco, você controla o medo, você controla o cenário, tá bom? Então, se o seu medo é abrir um espaço físico, como que você controla o risco? Chamando alguém que é um parceiro para dividir as despesas fixas. Não é para ser sócio, não chama um arquiteto para trabalhar com você só para dividir o aluguel. Já falei isso um monte de vezes nessa live, pelo amor de Deus, não quero ver vocês fazendo isso. Então, por exemplo, controlar o risco de abrir um espaço físico é achar um outro profissional liberal, os advogados, os consultores, às vezes até um dentista, não sei, dependendo do espaço que você for fazer, dá para fazer dessa forma. Arruma um outro profissional liberal para dividir as despesas com você. Isso é uma forma de calcular risco para você perder o medo, por exemplo, de abrir um espaço físico. Medo de projetar. Como que eu perco o medo de projetar? Acabei de falar na resposta anterior. Limita o seu processo criativo com todas as informações que você tem. Você vai ver que projetar vai ser cada vez mais fácil. A primeira vez é mais difícil, a segunda vez difícil e a seguir vai ficando mais fácil, tá? Então, medo, como a pessoa só escreveu medo, o medo pode ser de diversas coisas. À medida que você vai tendo informações, você calcula o risco. Só tendo informações que você consegue calcular o risco. Calculando o risco, você vai controlar para que no pior cenário possível não aconteça alguma coisa que te tire do mercado, tá bom? Tem pessoas que jogam alto, arriscam alto, né? Quer dizer, são aventureiros, não calcularam risco, que se alguma coisa der errado ali nesse processo, você saiu fora do mercado. Você perdeu o mercado, você se endividou, você fez coisas que o medo estava totalmente compatível. Então, o que resolve ir com medo mesmo? Se der errado, você perde tudo, tá? Então, o que faz o controlar o medo é calcular o risco. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar. Já falei um monte aqui hoje. Já tá dando aí 1h15 de live. Depois aqui também já tem compromisso. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, vocês podem mandar aqui. Vocês são super tímidos, vocês nunca mandam aqui. Vocês mandam sempre por direct. Mas eu fico super feliz também, respondo todo mundo que manda lá por direct, tá? Pode mandar que eu respondo. E vou continuando fazendo essas lives de perguntinha e resposta, porque eu acho super legal, dá pra gente entrar. Eu fico vendo o que vocês não entenderam do que eu falei, fica mais interativo, né? Então podem me mandar aqui, vai ser um prazer responder para vocês. Só lembrando que tem 3 e-books lá ainda disponíveis no link da bio, como cobrar, como utilizar o Trello para fazer a organização da produção do escritório e como usar o Google Drive para trabalhar em equipe, com parceiros e tudo mais, tá bom? Beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima, tá bom, gente? Tchauzinho!